O herói, pessoal, ele não nasce pronto. O que faz você um herói ou uma heroína são as circunstâncias que você passa na sua vida. As circunstâncias que acontecem na sua vida é que retiram de você coisas que você nem sabia que existia. É possível vocês serem atletas de alta performance das suas próprias vidas. Eu nunca fui esportista. Como é que eu posso ser um atleta de alta performance da minha própria vida? Eu usei uma característica e uma competência que todos os campeões da vida têm. É o jogo do progresso. É fazer todos os dias um pouco. E não querer fazer salto quântico. Não querer atalho. Não buscar atalho. Atleta tem muito isso, gente. Atleta, todo dia ele quer melhorar 1 centímetro, 1 milímetro, 1 centésimo, um pouquinho todos os dias. Quando você estiver de frente de uma pessoa que quer melhorar tudo de uma vez só, você vai estar do lado de uma pessoa que não tem clareza e que facilmente ela vai cansar. Quando você estiver do lado de uma pessoa que quer melhorar um pouquinho todos os dias e quer fazer o jogo do progresso, você está do lado de um atleta de alta performance da sua própria vida. E foi isso que eu fiz. Um pouquinho todos os dias. Eu fui melhorando e eu fui trabalhando. Um pouquinho todos os dias para curar minha doença. Um pouquinho todos os dias para encontrar melhores mecanismos profissionais. Um pouquinho todos os dias para sair da dívida. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todos os dias. Como é que você faz isso? Você pode fazer isso através de mini hábitos. Você pode fazer isso através de micro hábitos. Você pode fazer isso através de nano hábitos. Ao invés de você decidir ler um livro por mês, lê um capítulo por mês. Ao invés de você ir para a academia e falar, eu vou fazer a inscrição na academia durante 1 ano, faça uma flexão de braço por dia. Ao invés de você falar que você vai ficar rico, vai investir o seu dinheiro em diversas ações, guarde R$10 por dia. Pequenos movimentos que somados fazem a grande diferença. Isso é uma competência que você tem que ter. Tomar decisões irreversíveis. Fazer escolhas irreversíveis. Plano B não existe. Se você ficar colocando plano B nas suas ações, se você colocar plano B, plano C, plano D, você vai desfocar. O seu foco não vai ser mais mira laser. Você vai pegar toda aquela tua energia e vai colocar em diversos potes. Isso é ruim para você. Imagina um rapaz de 30 anos que tem a certeza que vai morrer. Essa foi a cena. Aos 30 anos de idade, o médico falou, você tem câncer maligno. Eu preciso tomar uma decisão e ela é uma única decisão e ela é irreversível. A decisão foi simples de tomar. Eu vou viver. Simples assim. E quando você toma uma decisão irreversível, você não pensa mais nela. Não tem mais plano B. O que coloca você com foco e para você se transformar num atleta de alta performance da sua própria vida é você tomar uma decisão e não voltar mais atrás. Somos imparáveis. Irmão, ser imparável não significa não ter nenhum problema no meio do percurso. Significa aprender a desviá-los. E mesmo quando a gente tropeçar neles, significa aprender a levantar e continuar caminhando. Às vezes a gente acha que ser imparável significa correr sem que nada afete a nossa trajetória. Mas isso não é necessariamente ser imparável. Só significa que você está indo sem que nada te atinja. O que eu aprendi, e eu queria que você meditasse sobre isso, é que quanto mais valioso as coisas são, mais pessoas tentam atingi-las ou pará-las. Se tem alguém que está caminhando sem que nada tente parar em nenhum momento, você precisa reavaliar o que você está fazendo. Provavelmente você não está gerando nada de valor e você não está incomodando ninguém. Não crucificaram Jesus porque ele era um cara bom. Ninguém crucifica homens bons. Você crucifica ameaças. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom que fazia milagres, irmão. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom que curava pessoas. Jesus foi crucificado pelos religiosos porque ele era uma ameaça. Jesus ameaçava o sistema, Jesus ameaçava os religiosos, Jesus ameaçava a ordem natural. Jesus entrou na história e mudou a história. E é por isso que coisas se levantaram para tentar pará-lo. Mas a gente não lê relatos de pessoas tentando crucificar pessoas como Judas, por exemplo. Judas tirou a própria vida, mas ninguém se levantou para tentar tirar a vida dele. Por quê? Porque Judas, por si só, já tropeçava. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda e muitas vezes a gente é surpreendido. Se você está começando 2022 como o ano em que você teve o maior romper da tua história,
em 2021? Porque eu sei que tem gente que está me ouvindo que você vai falar, André, eu nunca prosperei tanto, nunca cresci tanto, nunca avancei tanto, eu nunca me senti tão feliz, eu nunca estive tão bem em casa. Então, se você está nesse momento, a minha palavra para você é, esteja vigilante. O fato de nós não termos medo das tempestades não significa que a gente não precisa ficar atento a elas. Agora, o fato da gente estar atento a tempestades também não significa que a gente precisa ter medo delas. Guarda isso, irmão. Vai começar 2022, 2021 foi o maior romper da tua história, fica atento. Existem 2 perfis de pessoas começando 2022. O primeiro perfil são aqueles que estão vivendo a melhor época da sua história. Minha palavra para você é, fique atento, não facilite. Agora, tem uma palavra para você também que talvez enfrentou em 2021 o pior ano da tua vida. Talvez enfrentou um ano de perdas, um ano de desafios, um ano de retaliação. Talvez você está cansado emocionalmente. Quem sabe você está começando até sem expectativa. Quem sabe você está até sem esperança. E eu falo isso quase que rindo, porque em vários momentos era exatamente esse o meu cenário. Embora algumas coisas tentem roubar a nossa alegria no dia anterior, se a gente continuar semeando, certamente a colheita vem no dia seguinte. O nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Por que nós estamos vendo pessoas tão desanimadas? Por que nós estamos vivendo e vendo pessoas tão pessimistas? Porque elas estão ouvindo histórias de pessimismo. O que vale não é o que está acontecendo ao meu redor, é aquilo que eu estou levando para a minha casa, é aquilo que eu estou levando para a minha vida, é aquilo que eu estou permitindo entrar no meu coração. É muito importante nós entendermos o que é que nós estamos permitindo entrar na nossa vida. O que é que nós estamos levando para a nossa casa, para o nosso contexto. Se sempre você olhar de uma forma nociva, destrutiva e pessimista, você leva a sua vida para um ambiente tenebroso. Como vamos iluminar a nossa mente? Porque quando eu ilumino a minha mente, ela começa a enviar ações para a minha vida. Ela começa a estabelecer escolhas. Ela começa a criar um ambiente onde inevitavelmente o sucesso e a prosperidade começa a se aproximar de mim. Mas quando nós olhamos para esses desafios, o que vemos? Um mundo que precisa ser vencido. Porque todas as pessoas que olham para si mesmo e buscam todos os acertos e tudo aquilo que faz de forma assertiva, inevitavelmente o que elas esperam da vida é o quê? Não ter problema nenhum. Se eu estou fazendo tudo certo, por que é que eu vou ter problemas? Se você pensar assim, provavelmente você vai ter sérios problemas. Fazer todas as coisas certas certamente nos levará a abstermos de grande parte dos nossos problemas, mas não de todos. Por mais esperto e hábil que você seja, por mais assertivo que você seja para realizar algumas tarefas em algumas áreas, ainda assim você terá problema. Sermos assertivos e fazermos as coisas certas nos livrarão dos grandes problemas, mas não de todos. Em todas as áreas da nossa vida, os problemas sempre estarão presentes. Enquanto tiverdes no mundo, vocês tereis aflições. Tem de bom ânimo para prosseguir até o final. Mas é assim que as coisas funcionam. Quando nós olhamos hoje para a mente das pessoas, o problema exatamente está ali. Uma mente ruim, uma mente em trevas, porque a grande caminhada, né, e o grande segredo da vivência é o seguinte, é entender o que controla nossas ações. Na verdade, é a nossa mente. O que vai levar o nosso corpo ou a nossa vida para uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso são as nossas ações. A lei que foi deixada para nós é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E luz para o meu caminho. E uma mente iluminada, ela faz o quê? Ela envia boas ações, boas escolhas para a minha vida. Eu estou calmo, tranquilo, dormi bem, 8 horas de sono, sem pesadelos. Eu estou preparado, pronto para cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial, alheio a todo o resto. Só vou tomar decisões pragmáticas. Não vou me permitir distrações levianas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes.
Eu não vou depender de ninguém nem de nada. Não vou estar sujeito a erros. Eu me baseio na opinião dos outros. Sorriso sempre no rosto. Mas é teatro. E eu vivo ansioso para sair de cena. O futuro é incerto, mas não estou preocupado. O diamante, ele é uma pedra bruta. Para brilhar, ele tem que ser lapidado. A lapidação é na porrada. Se eu sou isso aqui hoje, é porque eu apanhei demais. Apanhei muito. A vida me ensinou a ser forte. E se você for esperar, a vida tá perfeita para você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Faz o que tem que ser feito porque já foi. É o agora, meu irmão. Não vai haver o amanhã. A melhor coisa que eu fiz foi filmar meus treinos, porque hoje eu tenho garotos de 8, 7 anos de idade, 6 anos de idade, sabendo quem fui eu. E eu lembro que eu fiz isso aqui no Rio de Janeiro e fui criticado há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu fui o primeiro a entrar com a câmera fotográfica aqui dentro. E o nego me zoou, me humilhou. Pra que isso? Quer o que com isso? Palhaçada. Quem é você pra se filmar? Quem vai querer te ver? Quem hoje não termina um treino e tira foto e bota no Instagram? Há 20 anos atrás eu fiz isso. Só que eu não tinha lugar pra postar. Eu botava no computador e ficava olhando em casa. Escuta, você pode não ser o mais legal, nem o mais bonito, nem o mais inteligente, nem o mais forte, mas porra, alguma coisa você é. Cada um tem sua própria força, algo único que o diferencia do resto. Talvez você ainda não tenha descoberto, ou talvez o mundo ainda não tenha percebido, mas isso não significa que não exista. O que quer que seja, tá aí dentro, esperando para ser explorado, desenvolvido e jogado pro mundo. Então para de se comparar e começa a se aprofundar no que você realmente é. Porque ninguém mais pode ser isso melhor do que você. Descubra o que é. E se já descobriu, não tenha medo de mostrar pro mundo. Deus te criou com um propósito único e especial. Não permita que as opiniões dos outros definam quem você é. Acredite no potencial que Ele colocou em você. Quando você se vê como Deus te vê, nada pode te parar. Você é capaz de realizar grandes coisas. Basta acreditar e dar o primeiro passo. Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Quando você entrega seus problemas a Ele, o impossível se torna possível. Acredite que Ele pode mudar sua vida de formas que você nem imagina. Tudo o que você precisa é de fé e confiança no poder transformador de Deus. Não tá demorando, não. É que você é honesto, tem um coração bom. Não se vende, não se corrompe e não quebra princípios. E principalmente, não pega atalhos para chegar mais rápido. Tenha fé, tenha calma. Mais importante não é a velocidade, e sim a direção. O que é teu tá pronto. Mas você precisa estar pronto para receber o que é teu. Aí, de homem para homem, quero te fazer uma pergunta. Mas você precisa ser honesto. 100% honesto. Você tá bem? Ou só tá fingindo mais uma vez? Escuta, fugir da dor não vai resolver nada. Você tem que parar, refletir, ouvir os conselhos do professor, respirar e voltar pro jogo. Se tiver que mexer no time, mexe. Mas volta pro jogo. Não desiste, cara. Não se entrega pro problema. Enfrenta, resolve. Você é o linha de frente dessa porra. A 10 tá com você, irmão. Você nasceu pra resolver e carregar o time. Pra você não se magoar, aprenda a ser seletivo. Colega não é amigo. Lugar do ex é no passado. Não insista com alguém que não se esforça para te ver. Coloque teu amor próprio como prioridade. Elimine pessoas invejosas da tua vida. Não dê poder aos outros para dar palpites sobre a tua vida. E o que os outros pensam é problema deles. A vida vai acontecer. E você vai traçar um plano e terá uma visão. E você vai torcer para que tudo fique perfeito. Mas o que acontece com frequência na vida é que as coisas dão errado e saem dos trilhos. E é nesse momento que você vai ter que escolher sua reação. Você tem uma escolha a fazer. Você terá a reação certa ou a reação errada. Recicle sua dor. Tire algo dela. Você já está sofrendo. Use isso. Faça algo com isso. Permita que sua dor te empurre para a grandeza. Você acha que o mundo vai esperar você se decidir? Não vai.
Ou você muda ou fica para trás. O jogo não para porque você está confortável. As regras mudam, os cenários mudam, e quem fica preso ao que funcionava antes já está derrotado. A adaptação não é um pedido, é uma exigência. Quem resiste à mudança, resiste ao progresso. O preço da estagnação é alto, e você já está pagando. O interno ele tem que ser muito forte. Ele tem que fazer com que você saia da cama naquele momento que você não tem mais vontade de sair. E aí entra o fator disciplina e motivação. Não estou motivado, mas sou disciplinado. E se a disciplina não estiver lá, porque faz parte do seu cansaço, você tem que levantar do mesmo jeito. Porque você é o campeão, você é o guerreiro, você é o cara que realmente vai sair da cama todos os dias porque você quer ser alguém diferente. Às vezes a gente foca demais nas coisas que a gente ainda não tem, no que ainda falta, no que a gente quer ter. E acabamos esquecendo de olhar para tudo que a gente já tem. Para nossa saúde, para o teto que está em cima da nossa cabeça, para a comida no nosso prato, da cama quente que a gente dorme, porque muitos desses desejos que você tem surgiram exatamente de influências externas, de convivência, de grupos errados, que talvez nem façam sentido para sua vida. E para isso você precisa olhar para a vida que você já vive, para entender tudo o que você quer da vida de verdade. E aí sim começar a caminhar por um caminho mais tranquilo em busca da sua própria felicidade. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Então as pessoas erradas acabam entrando na sua vida, os ambientes errados, os empregos frustrantes, o que vai só piorar a sua solidão. E é o que acontece com aqueles casos de pessoas ricas depressivas, que têm tudo o que elas queriam ter, menos o que elas precisavam ter. Porque você precisa muito menos para ser feliz do que você imagina. Inclusive tem uma frase que eu gosto de usar, que reflete perfeitamente a sociedade como um todo. Todas as pessoas são felizes da mesma forma. As infelizes são cada uma da sua forma. Se você é preguiçoso, o problema é só seu. E eu digo mais, as pessoas preguiçosas normalmente são esquecidas pelos amigos, pela família, pelo mundo e acabam ficando de lado, no seu mundinho que normalmente é o próprio quarto. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem contas para pagar, então como você acha que alguém vai ficar na casa dela, parando a vida dela pra pensar, nossa, o fulaninho é tão preguiçoso, mas ele é tão coitadinho, eu preciso ir lá ajudar ele. Obviamente que ninguém vai pensar isso de você, porque a verdade é só uma, não adianta querer ajudar Então eu quem vou te não falar ajuda uma coisa, ó. a si mesmo. Tô saindo daqui motivado. Fico muito Motivado com você, com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu estilo de vida, com a sua força de vontade. E dizer que você já é um campeão da vida. De verdade, pô. Que isso. Não esperava que você fosse chorar, não. Porque você me motivou hoje a sair daqui mais campeão ainda, sabe? Porque às vezes a gente tem tantas oportunidades na vida, tanta coisa, e a gente pensa em várias coisas negativas. E você é um cara tão disciplinado aí, com todo o seu esforço. Queria te dizer de coração que eu tô saindo daqui mais forte. Tô fortalecido com Deus. Tô fortalecido de motivação. Tô fortalecido mais ainda com a minha disciplina. E dizer que realmente esse caminho que eu escolhi pra minha vida, que me transformou o Lecão e vai transformar mais gente ainda. E é por isso que a gente vai correr todos os dias, mano. Né? Dá um abraço. Então as pessoas têm que encarar os obstáculos da vida como ferramentas para se tornarem ainda melhores. A lição é que nunca desistam, cara. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca desistem de lutar por algo que você realmente acredita. Porque a vida me deu vários obstáculos. E esses obstáculos, eles se tornaram caminhos na minha vida. O caminho foi o obstáculo. Eu persegui o obstáculo e eu utilizei do obstáculo para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Diferente do que as pessoas imaginam, às vezes o obstáculo ele tá ali colocado para te impedir de seguir, mas no meu caso não. Eu utilizei o obstáculo para me tornar mais forte. Então hoje eu sou um Eduardo mais forte por conta de tudo aquilo que eu já passei. Então as pessoas têm que encarar os obstáculos da vida como ferramentas para se tornarem ainda melhores. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aí para vocês. Qual que é o tamanho de Deus? Quando você olha um avião voando, ele é pequenininho. Quando você vê ele no aeroporto, ele é gigante. Então o tamanho de Deus para você é o quanto você está perto dele. Ele continua sendo Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu me apaixono pela grandeza e pelas coisas que ele faz. E se eu quero ser igual a ele, ou seguir os passos de Jesus,
eu vou abandonar muitas coisas. A única condição para você ser salvo é crer em Jesus. Mas o crer da Bíblia é acreditar que Jesus é o fundamento da minha vida. E a mudança de postura e comportamento, ela se vem de forma natural quando você aceita Jesus. A única condição para você ser salvo, na Bíblia diz que é aceitar Jesus como seu Salvador. E Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu aprendi com Jesus que tudo tem um motivo, nada é por acaso. E eu aprendi que julgar é normal. Eu passo a julgar suas ações e não condeno a pessoa a quem pratica. Quem condena é Deus. A mente tem que conduzir e o corpo segue. Se você não estiver focado, não vai adiantar. Se você não acreditar no trabalho que está fazendo, não tem porque você está fazendo. Eu faço isso porque faz parte de mim. Faça chuva, faça sol. Ganhando ou perdendo. Você sempre vai fazer isso. Isso é meu, faz parte de quem eu sou. A gente sabe que o corpo não é uma máquina. Mas eu preciso que você entre na academia pensando isso. Você tem que entrar com sede. Não importa. Você tem que dar o máximo. Que a partir do momento que você fraquejar, se você fala, eu posso relaxar um pouquinho, isso daí já vai destruir seu psicológico. E o que passa na minha cabeça é cada repetição. Quanto mais intenso o seu treino, menor o espaço para erro. Então, é preferível que nada se passe na sua cabeça, tá? Hiperfoco. Essa é a noção que vocês têm que trabalhar. Eu não penso em nada, cara. Nada se passa na minha cabeça. É um foco absoluto. Porque, cara, a vida é bruta, a vida é dolorosa e a vida é curta. É isso que a vida é. E se você não estiver dividindo com gente que vale a pena, ela acaba não valendo também. Acho que o ideal da nossa vida é... Como a gente é obrigado ao desfecho final, não tem como fugir disso. Eu acho que a única coisa que a gente pode desejar merecer é que nesse último momento a gente de fato olhe e fale assim, fiz o melhor. E de preferência que tenha alguém do nosso lado que nos ame para também falar pra gente que realmente a gente merece tudo que a gente teve de bom. Eu falo isso pensando na minha família, eu falo isso pensando nos meus amigos, eu falo isso pensando até porque a gente não tem novos amigos, né, Fabrício? A gente tem amigos. Porque senão o problema da vida não é você deixar entrar quem não merece, é você perder quem merecia. Então talvez o sentido da vida ele esteja ligado a isso. A gente formar os nossos. Eu acho que é como a nossa vida ela acontece, né? Ela exige da gente o melhor para a gente também poder ter acesso ao melhor. Você vai ser somente premiado por aquilo que você realiza numa situação de desconforto pleno. Se você ou quando você é capaz de controlar a sua fome quando você está com vontade de comer. Ou pior, não é nem a fome, controlar a sua vontade de comer. Tolerar a sua dor quando você está treinando. Fazer mais uma série quando você está desistindo. Você faz qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa. E isso me ajudou a estudar mais, isso me ajudou na hora que você tá com sono, você continuar trabalhando, você continuar fazendo, você continuar se exercendo. Meu, a repetição a mais que você faz quando você não tá aguentando é uma metáfora da vida. Porque você não vai ser medido por aquilo que você faz no seu conforto. Você vai ser somente premiado por aquilo que você realiza numa situação de desconforto pleno, onde ninguém faria o que você está fazendo. E, portanto, você obtém o que ninguém mais obteria. Possível Deus estar fazendo algo e ainda assim a gente não percebeu o que Ele está fazendo. É possível Deus estar cuidando de você e ainda assim você não percebeu o cuidado de Deus. É possível Deus estar livrando você e ainda assim você não percebeu os livramentos de Deus. O fato de eu não perceber o que Deus está fazendo não significa que Ele não esteja fazendo. Tem lugares que Deus falou, não vai por aqui, não vai agora, não vai hoje, não vai desse jeito. Tem ambientes que Deus remove a gente não entende por que Ele removeu. Mas a verdade é que a gente não ouviu o que Deus ouviu. Você não viu o que Deus viu. Você não estava em algumas conversas quando falavam de você, mas Ele estava. Você não estava em alguns ambientes quando falavam de você, mas Ele estava. Até portas que Deus fecha, precisamos entender que são portas de livramento. Deus não está te punindo, Deus está te poupando. O Deus que conhece toda a história está nos poupando. As portas que Ele fecha são melhores do que as portas que sozinho a gente abre. Seja gentil com você, com seus passos, com os ciclos que tem vivido, com as fases que passou, com as escolhas que te fizeram crescer. Seja gentil com as pessoas que estão à sua volta. Não se cobre tanto, não se compare e nem se diminua para caber no mundo de alguém. Contemple a sua imensidão, sua intensidade, seu próprio tempo. Tudo acontece no tempo certo.
Você não é a mesma pessoa de ontem, nem de um mês atrás, e nem de um ano atrás. Você não é quem um dia já foi. Sua mudança é silenciosa, constante. O seu processo de amadurecimento está ligado à sua capacidade de expandir e desenvolver.